Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, agora com as notícias da metrópole de Campinas, e a gente começa falando sobre saúde. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia a você de casa. E nesta segunda-feira nós tivemos atualizações no que diz respeito aos números de síndromes respiratórias aqui em Campinas. Em relação à Covid-19, olha, se você entrar lá no site covid-19.campinas.sp.gov.br, já está aqui na nossa tela, de acordo com a última atualização feita às 18 horas e 19 minutos desta segunda-feira, nós temos 557.844 casos da Covid-19. A gente lembra que no boletim da segunda-feira passada, o número era de 256.932. A gente dividindo por 7 dias dá uma média de 130 novos casos por dia. Em relação aos óbitos, são 5.279 mortes devido à Covid, e na última semana nós tínhamos 5.271, ou seja, tivemos 8 óbitos devido à Covid-19 em uma semana. Então, é um número que preocupa em relação ao número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas em relação a óbitos, a gente mantém uma média baixa. Lembrando que a estabilidade, a gente tem a vacinação, alguns grupos já estão até na 5ª dose ou a 3ª dose de reforço, por isso é muito importante isso. Vamos falar agora do boletim epidemiológico que traz aí os casos em geral e as internações devido a síndromes respiratórias no nosso município. Nós estamos falando aqui da situação epidemiológica de 26, da semana de 5/9, olha, que a gente entra aqui, que é de 21 a 27/8, na verdade, 5/9 foi o dia do relatório, que foi ontem, tá? Então, nós tivemos aí, esse relatório traz que nós tivemos 7,4% de positividade das pessoas que procuraram aí os centros de saúde, unidades de saúde, pronto-socorros e as UPAs. Nós tivemos na semana 34, 6.727 atendimentos. Desses, nós tivemos 4.053 distribuídos por síndrome respiratória. E desses 4.000 é que a gente teve os casos positivos, que a gente dá quase 1.000 em relação à última semana. Então, para você que está nos acompanhando, esta primeira tabela aqui são as pessoas que com alguma síndrome respiratória procuraram uma UPA ou um centro de saúde. Então, 6.727 pessoas tiveram algum sintoma. Então, olha o aumento em relação às últimas semanas. Né, Gabriel? Esfriou um pouquinho mais, mudança no tempo, já tem algum sintoma. Então, 6.727 pessoas procuraram. Dessas 6.700 pessoas, 4.053 foram diagnosticadas com a síndrome respiratória, com uma síndrome gripal, e aí 7% então dos casos com Covid-19 no município de Campinas. E quando a gente fala nas internações, de acordo com o último relatório, olha, até o dia 27, a gente teve aí então, olha, 24 internações, quando a gente fala nesses números, no que diz respeito às crianças internadas. No último relatório, que foi da segunda-feira passada, nós tínhamos 19 crianças internadas. Então, a gente vê que já tivemos aí 5 leitos a mais de UTI infantil para síndromes respiratórias que precisaram ser ocupadas. No que diz respeito aos adultos, é ao contrário, a gente teve aí uma redução, porque, de acordo com esse último relatório, no dia 27/8, nós tínhamos 13 pacientes internados, e no último relatório da semana passada, eram 19 adultos em UTI por síndrome respiratória aguda grave. A gente lembra, então, que esse relatório, apesar de ser emitido ontem, ele refere-se aí à última data, 27 de agosto. Tá certo, então, Mirna Abreu, a gente segue falando aqui sobre o panorama da saúde da nossa cidade, porque mais casos foram confirmados do Monkeypox. Isso, são 9 casos da doença, e com isso, Campinas passa a ter 65 confirmações da Monkeypox, sendo 27 importadas e 38 autóctones. Agora a gente percebe que a doença
que é contraída no município, ela ultrapassa já as que vieram de outras cidades. Os pacientes são 61 homens e 4 mulheres que têm idade entre 21 e 57 anos. 28 deles já saíram do isolamento e os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e com boa evolução. A gente lembra que os sintomas principais deles são lesões na pele, que podem parecer espinhas ou bolhas e surgir no rosto, na boca, em outras partes do corpo, como mãos, pés, peitos, genitais ou ânus. Qualquer um desses sintomas, você deve ir a um centro de saúde mais próximo da sua casa, pronto-socorros, nas UPAs também, ou então aqui em Campinas, no Centro de Referência em IST, HIV/AIDS e hepatites virais. E Mirna Abreu, por falar em centro de saúde, o de Barão Geraldo teve a reabertura adiada. Isso, ele ia voltar a funcionar agora em outubro, só que durante a reforma descobriram que tem mais coisas a fazer, então ele vai abrir só em novembro, olha. Então, inicialmente estavam previstos reparos nas redes elétrica, hidráulica e a pintura, consertos no telhado e consertos nas divisórias internas e muros do prédio da unidade. No entanto, todo o piso interno do centro de saúde também será trocado. Por isso, enquanto ocorre essa troca, os pacientes dessa unidade estão sendo distribuídos, olha, no Santa Mônica e no São Marcos. E lá no site da prefeitura tem o local de atendimento. Aqueles que já tinham, inclusive, consulta agendada também estão sendo direcionados a essas unidades de saúde aqui em Campinas. Mirna Abreu, vamos voltar a falar sobre o incêndio que atingiu uma loja, no último domingo no centro da cidade de Campinas, porque nós temos atualizações. A Secretaria de Planejamento da Prefeitura decidiu manter a interdição dos imóveis na região central de Campinas após uma vistoria técnica realizada nesta segunda-feira. A gente tem aí as imagens de Sávio Monteiro, olha, e os prédios foram atingidos pelo incêndio que teria começado em um depósito de calçados na Rua Visconde do Rio Branco na manhã do domingo. A interdição parcial da Rua Visconde do Rio Branco na altura dos números atingidos também deverá ser mantida até que seja confirmado não haver risco de desabamento. Uma nova avaliação deve ser feita ainda nesta semana. São 5 imóveis localizados nas ruas Visconde do Rio Branco e também na 13 de maio que foram atingidos aí após esse incêndio do depósito. E, de acordo com a nota da prefeitura, os alvarás de uso de 3 lotes do mesmo estabelecimento comercial que onde iniciou o incêndio na rua 13 de maio estavam vencidos e o setor de fiscalização da secretaria já havia intimado os proprietários a apresentar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado. Então a gente vai aguardar aí uma próxima medida da prefeitura em relação a esses imóveis, inclusive para saber se vai manter essa interdição nesses imóveis. Tem imóveis ao lado também que não estão sendo esses outros que foram interditados, não, estão correndo risco ou não, então outros comerciantes também foram afetados com esse incêndio. E a gente segue acompanhando então. 11 horas mais 47 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. E Mirna Abreu, a gente fala agora sobre um projeto que alia educação e cultura. É isso mesmo, e olha só, alunos de uma escola pública de Sumaré, aqui ao lado de Campinas, veio conhecer o projeto Vulcão, que tem arte urbana e cores. Um dia muito especial para os 307 alunos de uma escola estadual de Sumaré que conheceram o projeto Vidas e Cores do Projeto Vulcão, que tem como objetivo transformar muros e paredes com cores e traços da arte urbana, transformando a região em uma grande galeria de arte a céu aberto. Bom, e olha só, a ação visa trazer escolas aqui da região para conhecer os trabalhos de arte de rua. Tem cada arte bacana ali, por exemplo, ó, o saudoso e eterno campeão Ayrton Senna da Silva. Na verdade, esse muro era totalmente cinza, né? E nós, com uma ação de grafite chamado Vidas e Cores, nós temos a ideia e uma das provocativas é que tenha visitação. Por quê? Porque nós não temos acesso a museu, a obras de arte.
E o grafite, entre outras vertentes, você provoca as escolas e algumas situações para estarem sendo visitadas por alunos, escolas, faculdades, então é um museu a céu aberto. Bom, e as crianças também percebem nitidamente a diferença entre grafite e pichação, né? Claro, com certeza. É uma vertente ainda muito complexa, né? Há uma discussão muito forte, mas o grafite ele é uma arte urbana, mas só que aqui nesse mural nós temos Paulo Branco, nós temos Páfaro, nós temos Stegum, temos Robson, outras vertentes que não é só o grafite, mas claro, a arte, né, o grafite, ele vem para trazer vidas e cores. A diferença do grafite para a pichação é crime e o grafite já é dentro da lei. O que você mais gostou aqui? Eu gostei do desenho ali do chimpanzé com fone. Pois é, a criançada realmente adorou a visita. Eu tô achando muito legal e principalmente que é uma experiência incrível para todos os alunos, né? O quê? Por conta que é uma experiência onde a gente sai da escola, a gente vê mais artes novas, né? Onde já dá para abrir a nossa imaginação um pouco mais. Não, muito mais, né? O que você imagina, por exemplo, que abriu o que é a sua imaginação? Tipo, abrir novos jeitos de desenho, cada detalhe do olho, principalmente, né? Porque ficou incrível. O do ninja ali, eu recomendo. Vale a pena? Vale. Bom, e aí, tá gostando, Natália? Muito. Tá muito divertido, tá muito criativo essas artes. Muito real também. Que nem aquele ali do ninja ali, do gorila. Tá muito bonito. Me surpreendeu? Muito, muito. Eu recomendo também, recomendo muito. Qual foi a reação entre você e seus amigos? A gente ficou muito surpreendido, porque as artes estão muito legais, muito bonitas. Os professores, claro, também aprovam atividades assim, fora do ambiente escolar, com esse tipo de finalidade. É muito importante, principalmente na comunidade, valorizarem a arte, sair de dentro aí do espaço da escola e valorizar o espaço externo. Muito importante para eles valorizarem isso. Eles percebem aqui nitidamente a diferença de uma pichação e de um grafite. Sim, foi trabalhado muito com eles. Nos muros anteriores tem a pichação. Eu já pedi para eles olharem e agora apreciarem aqui o grafite, que é uma arte muito mais elaborada, colorida, deixa o ambiente muito mais alegre. Qual a reação das crianças? O que mais elas gostaram aí? Elas gostaram muito dos personagens do Naruto, do Luffy, que é do personagem que eles gostam japoneses, né? Mas gostaram também do gatinho, do mico-leão, todas, na verdade, eles estão apreciando bem. É isso aí, com certeza essa foi uma baita experiência. Hora então de voltar para a escola, com muita história para contar. Ah, muito bacana. E a gente relembra, né, Mirna, nossa época de escola, quando saía da sala de aula também era sempre uma alegria, a gente viu a festa das crianças e muito bacana esse contato com a cultura, né? Sim, até porque as crianças começam a perceber que isso pode ser replicado na sua comunidade e que grafite não é só vandalismo, é arte também. Muito bacana, parabéns por este projeto. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. Mirna Abreu, naquele serviço importante, porque no feriadão amanhã nós temos, na quinta-feira na verdade, nós temos 3 bairros da cidade de Campinas que vão ficar sem água. É porque amanhã, como é feriado de 7 de setembro, nós não teremos a edição do Câmara Notícia. Por isso a gente já adianta aqui que você que mora aí no Village Campinas, Chácaras Leandro e no Vale das Garças, vai ter que fazer a reserva de água amanhã no feriado de 7 de setembro, porque no dia 8, quinta-feira, nós teremos um serviço de limpeza e desinfecção dos reservatórios do Village Campinas, que atende esses 3 bairros. Por isso, eles ficarão sem água na quinta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, faça a reserva de água nesse feriado. Então, na quinta-feira, 3 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água. E Mirna Abreu, amanhã, feriado 7 de setembro, nós teremos o desfile na Glicério.
que volta depois de 2 anos sem essa comemoração cívica devido à pandemia da Covid-19. Então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, acontece o desfile na principal avenida da cidade e que marca o bicentenário da independência do Brasil. Vão participar da marcha 5.200 integrantes e 48 corporações, entre as quais o Exército, a Escola de Cadetes, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, Defesa Civil, as escolas públicas e particulares, entidades representativas da sociedade civil e espera-se um público de 20.000 pessoas. A gente vai ter uma abertura logo às 7h45, que é o prefeito Dário Saad fazendo a revista da Tropa do Exército e depois ao 8 nós teremos o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de São Paulo e de Campinas, que acontece ali justamente na praça em frente ao Fórum de Campinas, entre então a Glicério, a Avenida Campos Sales e também a General Osório. Atenção que inclusive nós teremos operações da INDEC nesse perímetro, justamente porque não vai poder passar, não vai poder estacionar. Preste atenção se você usa essas vias. Então, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, lembrando que o evento se encerra com o desfile chamado Grito dos Excluídos, que já também se tornou tradicional nesta data. E Mirna Abreu, já que amanhã é feriado, hora daquele serviço importante para a gente falar para quem está nos acompanhando. Quer ir até o Ceasa, quer ir até o Mercado Municipal? Tem horário diferente? O que você pode dizer para a gente sobre os serviços aqui da cidade de Campinas? A gente lembra que as repartições públicas estarão fechadas nesta quarta-feira, feriado de 7 de setembro, e apenas os serviços essenciais serão mantidos. Então vamos lá na tela. Olha, Defesa Civil, Disque 199 funciona normalmente. Depois nós temos a Guarda Municipal, Disque 153 também, que funciona 24 horas. Mercadão, olha, amanhã ele vai abrir das 7 da manhã ao meio-dia. Temos também os bosques da cidade todos abertos neste feriado para você conseguir curtir com a sua família. Torre do Castelo, importante ponto turístico aqui da cidade, estará fechado, só abre a partir de quinta-feira. Depois nós temos ainda, olha, o atendimento pelo telefone 156 da prefeitura não vai estar funcionando, tudo fechado. Temos também o Espaço Cidadão fechado lá no Paço Municipal. Os pontos do Agiliza Campinas, todas as unidades, Barão Geraldo, Campo Grande, Nova Aparecida, Ouro Verde e Souzas fechado. Também nós temos a limpeza urbana, ó. A coleta de lixo domiciliar, somente a diurna nos setores alternados. E temos ainda a coleta seletiva que não vai acontecer. Se seu bairro tem coleta seletiva de quarta-feira, nessa quarta, guarda aí o seu resíduo. Varrição será feita no sistema de plantão. Temos ainda o serviço dos centros de saúde e policlínicas que estarão fechados. Funcionarão na cidade apenas os hospitais e as UPAs. O CEPAT Campinas, as 3 unidades também estarão fechadas neste feriado. Ceasa Campinas, atenção, ó. O mercado de flores vai funcionar das 8 da manhã à 1 da tarde e o Hortifruti também das 8 da manhã à 1 da tarde, funcionamento normal na quinta-feira. Temos ainda o Procon fechado e a unidade do Poupa Tempo também, que fica lá no Campinas Shopping, fechada. Então, informações sobre o que abre e fecha aqui dos estabelecimentos amanhã, quarta-feira, aqui na cidade de Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas.